A nossa aula foi sobre o modernismo, estilo brasileiro. E o grupo dos 5 tem os irmãos Andrade e também Anitta, Silvio Amaral e Menotti Del Picchia. A nossa revisão é sobre o modernismo, estilo brasileiro. E o grupo dos 5, Tarsila do Amaral, Menotti Del Picchia, tem os irmãos Andrade e também Anitta. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença, você é genial. Pois é, alunos, então agora nós vamos para a nossa revisão de conteúdos para poder enfrentar as nossas atividades, né? Com firmeza, com total domínio. Vou colocar meu violão ali para a gente ir lá para a tela já, para a gente começar rapidão, cometa, muito rápido a nossa aula. Sem perda de tempo, vamos lá. Então, começamos aqui, lembrando aqui o importantíssimo grupo dos 5 artistas influenciadores, né, que trouxeram suas opiniões, fortalecendo a Semana da Arte Moderna e o modernismo brasileiro. Okay? Temos aí Mário de Andrade, escritor. Aí vem aqui Oswald de Andrade também, escritor. E aí vem Tarsila do Amaral, pintora. E aí vem Menotti Del Picchia, também o jornalista, escritor. E por último temos aqui a nossa lindíssima, gatíssima Anitta Malfatti. Tá bom? Seguindo aqui nós temos aqui a Semana da Arte Moderna, né? Temos aqui o cartaz feito pelo Di Cavalcanti, artista também, também da pintura, né? E foi ele que produziu, né? Que fez esse cartaz, que criou, né? Então, a Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922. O que acontece? O evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesias, né? Exposição de obras de pintura, escultura e palestras. Tinham artistas de todas as tendências aí, né? E os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte, a partir de uma estética inovadora, inspirada nas vanguardas europeias. Então, uma nova aparência para os trabalhos artísticos, né? uma nova sonoridade, novas cores, tudo diferente, ok? Então, o grupo dos 5, formado por Anitta, Tarsila, Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, os irmãos Andrade, foi responsável, junto a outros artistas, pelo referencial ideológico e artístico da Semana da Arte de 1922. O modernismo brasileiro aliava a temas políticos, aliava a arte a temas políticos, denunciando as diferenças sociais entre as oligarquias e grupos como os imigrantes e os proletários. Os movimentos, né, que se destacam são o Pau-Brasil, Verde e Amarelismo e o movimento antropofágico. Aqui nós temos os artistas que participaram aí do movimento, artistas de várias áreas, né? Destaca aqui Heitor Villa-Lobos, Garcia Aranha, Di Cavalcanti, os irmãos Andrade e Vitor Brecheret, todos considerados geniais e inovadores, ok? Então aqui a gente fecha a nossa revisão de conteúdos e vamos esperar que vocês se deem muito bem nas atividades. Nós agora vamos para as nossas atividades. Vamos lá.
Questão de número 1, nós temos que a Semana de Arte Moderna é considerada um divisor de águas para a cultura brasileira. Sobre esse período, é correta a alternativa que afirma. Vou letrar aqui, vocês vão lendo, porque eu já falei para vocês que é importantíssimo que você leia e compreenda, né, faça a sua interpretação de texto. Ok? Para poder você ser capaz de ir sozinho interpretar a questão e perceber qual é a resposta que contempla a nossa questão. Foi considerada como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural do nosso país em favor de um espírito novo e moderno que contrariasse a arte tradicional de teor conservador que predominava no Brasil desde o século XIX. Tá bom? Então, isso aí é o item que satisfaz a nossa questão, que seria aqui, ó. O que é, dentre essas alternativas, o que é mais correto se afirmar sobre a Semana de Arte Moderna, ok? Então, seguindo aqui, nós temos a questão de número 2, que diz o seguinte: após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Olha só que paradoxo aqui. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas do Monteiro Lobato, né, que era crítico de arte. Aí, com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros modernistas, então aqui é sua vez, aluno, lendo e analisando cuidadosamente cada uma dessas acessões para poder você tomar a decisão, ok? De ir achando aí a alternativa que satisfaz essa nossa questão aí. Você tem assim, com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros modernistas buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores e originalidade, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Essas normas acadêmicas europeias é porque são aquelas que vieram com aquela caravana que veio para o Brasil, né? A caravana de artistas que veio para implantar a arte acadêmica, né? E o academicismo. Então, os artistas queriam a renovação e, por isso, buscaram libertar a arte brasileira dessas normas aí que já estavam ultrapassadas. Então, a questão de número 3 fala o seguinte: a Semana de Arte Moderna de 1922 tinha como uma das grandes aspirações renovar o ambiente artístico e cultural do Brasil, do país, né? Produzindo uma arte brasileira afinada com as tendências vanguardistas europeias, sem, contudo, perder o caráter nacional, tá bom? Então, as tendências vanguardistas dos artistas que estavam inovando na Europa, né? Que estavam com novas propostas artísticas. Então, analise aqui essas proposições, né, que estão
as que estão corretas, ou a que está correta, vai depender de sua análise, em relação à Semana de Arte Moderna. Então, gente, você tem aqui o movimento modernista, vai lendo aí, vai interpretando, ok? A exposição da artista plástica Anita Malfatti, o maestro e compositor Villa-Lobos, e aí, ainda tem mais, não. Assinale, então, a alternativa correta. Né? Fala o seguinte, a primeira alternativa, ela está fora. Por quê? Vamos ver. O movimento modernista buscava resgatar alguns pontos em comum com o barroco, como os contos sobre a natureza. Eu nem vou ler o resto, porque realmente isso aqui tem nada a ver. O movimento modernista buscava inovação, né? Então, é por isso que só esta afirmação e essa outra aqui são as corretas. Ok? 2 e 3. Aqui na questão de número 4, você tem o seguinte. Sobre as características da Semana da Arte Moderna, está correto o que se afirma em... Aí vem aqui esse elenco de características para você analisar direitinho e escolher a proposta correta, né? Você tem aqui, ó, ruptura com o regionalismo, vou ler dessa vez, tá? A influência das vanguardas artísticas europeias, né? Que vanguardas eram estas? Era o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, os movimentos, né? E o expressionismo. Então, houve essa influência, né? Então, houve também uma valorização da identidade e cultura brasileira e também aliava a arte a temas políticos, apoiando as elites reprimidas pelas diferenças sociais. Então, o que está correto aí, o que não está correto, né? Nós temos aqui, ó, que apenas o 2 e o 3, né? Então, ruptura com o regionalismo não é bem isso aqui, né? Está errado. E também aqui que aliava a arte a temas políticos, apoiando as elites reprimidas, só que tem um bocado de coisa errada nessa frase aí, tá bom? Então, é por isso que só o 2 e o 3 são as respostas corretas. Então, observe essas obras, Bapuru e o ovo aqui, né, Urutu, explique de qual artista e movimento elas pertencem, tá bom? Então, aluno, você vai lembrar da nossa aula aí, né? Você vai lembrar tudo que foi estudado sobre esse assunto que você já pesquisou. Aí você vai ver aqui a Bapuru e vai ver aqui o ovo. Lembra que aqui tem cores nacionais, né? O azul, o verde, o amarelo, presentes nessa obra aí, ou seja, uma grande brasilidade, né? Tem aqui um símbolo, né? O cactus, né? E esta figura também aí, né? Que de certo modo tem uma proporcionalidade diferente nos seus membros, né? Exagerados, alongados. E aqui, por outro lado, você tem aqui também essa outra leitura aqui, onde ela apresenta o ovo como... lá vou eu dando pista. Como o nascimento, né? Como a criação, a renovação,
o aparecimento de coisas novas, né? E essa serpente aqui, assustadora, pronta para devorar, para esmagar, para transformar esse nascimento em algo novo, né? Então, toda essa leitura aí, tudo aí vai fazer você lembrar de que artista e de qual movimento nós estamos falando. Você pode ter a sua própria resposta, mas nós esperamos que você, de algum modo, fale sobre isso aqui na resposta. Claro, isso aqui não pode ser diferente. As obras são Abapuru e Urutu, o Ovo, de Tarsila do Amaral, né? Então, primeira coisa que não pode faltar é de quem é a autoria, né? Isso aqui de 1928. Estas obras aí pertencem a um manifesto antropofágico que propunha, basicamente, devorar a cultura e as técnicas importadas e provocar sua reelaboração com autonomia, transformando o produto importado em exportável. Ok? Então, temos aí bem explicado. Você pode ter mais alternativas, falar mais coisas na sua resposta, mas, basicamente, isso aí é o que você pode e deve falar sobre as duas obras apresentadas ali, para você comentar, ok? Então, depois disso, você tem aqui, com material complementar, você tem o vídeo sobre a Semana da Arte Moderna, tá? Então, aí você vai ver mais uma vez e conhecer melhor os artistas modernistas do Grupo dos Cinco, né? Isso vai estar disponível aí, tem um link. Então, através dessa nossa aula, dessa nossa revisão, nossas questões, queremos que você tenha essa visão melhor sobre a arte modernista brasileira, né? As pessoas que praticamente travaram aquela luta para convencer a elite brasileira, para convencer a classe artística, a classe dos críticos de arte também, de que as obras estavam com uma espécie de modernização do trabalho brasileiro, né? Essas obras aí, elas tinham esse propósito, artistas que conseguiram estudar fora do Brasil, trazendo coisas modernas, não para que novamente passasse a se copiar o estilo, a estrutura, as ideias que vinham de fora, né? Os movimentos do cubismo, não para copiar essas coisas todas aí. Tudo bem, tem o seu valor, são ideias, mas aprendendo com esses artistas aí, a questão de desenvolver a sua própria técnica, a sua própria leitura, né? Para poder apresentar um produto genuinamente nacional, uma leitura totalmente nossa. Então, é com isso que nós terminamos a nossa aula aqui de hoje, né? É com isso que nós terminamos a nossa revisão de conteúdos, as nossas questões, né? As nossas atividades. Espero que isso aí fique implantado na sua mente como um estudo que você nunca vai perder, ok? Tranquilo? Até a próxima aula.